Você sabia que o burrão ele também é aprovado no concurso da polícia? Então fica até o final que eu vou te mostrar como que eu, que sempre fui para recuperação, fui aprovado na PMBA e você também pode ser. Fala, xerifes, aqui quem fala é Francisco, sou o mentor do Rumo e tô aqui para contar para vocês sobretudo minha história, como eu fui aprovado nesse concurso, mesmo indo minha vida toda para recuperação, mesmo não sendo o melhor aluno da escola, e vou mostrar como você também pode fazer isso. Só para te dar uma percepção, a gente do Rumo aqui nos últimos concursos da PMBA fomos o curso que mais aprovou. Só no último concurso do CFO a gente botou 91 entre os 200. No penúltimo concurso do CFO a gente aprovou 75 dos 150. E no último concurso de soldado a gente aprovou 877 pessoas. Lembrando que essas pessoas são as que estão cadastradas na nossa plataforma. E não aquelas que usaram rateio, ou que cadastraram codinome, o apelido ou vulgo. Então, com certeza esse número é muito maior. Mas vamos lá. Existe um mito, quando se trata de concurso público, de que somente aquele cara que é o super inteligente, somente aquele cara que é o melhor aluno da escola, ele vai conseguir de fato ser aprovado nos vestibulares e nos concursos públicos. E geralmente, em relação ao vestibular, logo de cara, são esses caras que são aprovados. Só que depois que passa um tempo, a maturidade ela exclui o fato de que os mais inteligentes eles vão ser aprovados em concursos públicos. Por quê? Porque, em verdade, o cara que aparentemente ele é mais inteligente do que você, não significa que ele tem uma capacidade de reter melhor conhecimento. Significa que ele descobriu antes que você que ele precisa estudar. E o que foi que fez eu, que sempre fui para recuperação, ser aprovado tanto para soldado da PMBA quanto para oficial da PMBA, com tão pouco tempo, aos 21 anos. Então, aos 19 fui aprovado para soldado, aos 21 fui aprovado para oficial. E o que é que aconteceu que isso foi possível comigo? Porque vai dizer que é sorte, vai dizer que eu comprei a prova, mas não aconteceu nada disso. Em verdade, foi o que aconteceu. Eu, quando estava no terceiro ano, eu fui expulso da escola. Fui expulso da escola e a partir dali eu decidi que eu iria me tornar um oficial da Polícia Militar da Bahia. Isso na época era 2015, né? E desde então, eu queimei os barcos. Eu toquei fogo nos barcos e passei a estudar. Só que num primeiro momento, eu comecei a estudar com força do ódio. E aí, eu tinha muita vontade, mas tinha pouca qualidade de estudos. Até mesmo porque, durante todo o meu ensino médio e desde o 8º ano, eu sempre fui para recuperação em todos os anos. Fui no 8º, fui no 9º, fui no 1º, fui no 2º, fui no 3º. Então, isso aconteceu comigo. E, inevitavelmente, eu tinha uma base fraca. Não porque os colégios em que eu estudei tinham uma base fraca, mas porque eu decidi que naquele momento eu não queria me priorizar os estudos. Priorizava outras coisas, como festa, como cachaça, enfim. Então, nesse momento, eu precisava voltar do zero. E aí, no primeiro momento, eu comecei com a força do ódio. Então, comecei ali, estudava, mas fazia 10 questões, estava a 2, fazia 10 questões, estava normal. Para quem está iniciando, que teve uma base fraca, é normal você começar com 10 questões, vai dar 2, começar com 10, vai dar 3. E eu cheguei em um momento de fazer uma prova de inglês em que eu fiz 15 questões, acertei uma, e essa uma ainda foi no chute, eu acertei não sei nem porquê. E a partir daí foi que eu decidi, falei, rapaz, quer saber? Vou voltar do zero. E aí eu comecei a estudar com a seguinte metodologia. Eu estudava o conteúdo teórico, mas aquilo não era o principal para mim. Eu fazia muitas questões. Tanto é que se eu abrir o meu concurso aqui agora, vocês vão ver que eu fiz 29 mil questões até ser aprovado no concurso da PMBA. Só no que concurso? No prova ainda tinha mais 10 mil questões, 39 mil questões. Então eu fazia muitas questões. Resumia a aula, né? Porque inevitavelmente eu sabia que o concurseiro ele tinha pouco tempo, né? Eu achava que eu tinha pouco tempo até a prova, então eu comecei a resumir as minhas aulas para que eu não precisasse mais voltar lá. E comecei a revisar por meio dos meus resumos. E a partir daí, aquilo que era, em tese, burrice, eu comecei a aprender, eu comecei a me destacar perante os meus concorrentes. Porque você sabe ali, quando está no curso, você sabe quem é aquele aluno que vai ser aprovado e quem não vai. Você sabe aquele aluno que
tem uma capacidade de aprovação, sabe que ela nunca está cagando. Então eu comecei a me destacar, né? Por quê? Porque eu conseguia reter melhor o assunto. Enquanto tinham concorrentes meus que viam a videoaula 2, 3, 4, 5 vezes, não fazia resumo, não fazia questão, não revisava, eu tinha essa metodologia completamente na palma da minha mão. Então eu conseguia ter ali a noção de que eu estudei atos administrativos aqui agora, fazia muitas questões sobre atos administrativos, via o que caía, colocava no resumo, e quando chegava a hora de revisar, eu, em vez de voltar na aula, eu não via meu resumo. Então eu conseguia ver o edital bem rápido depois que eu assisti todas as videoaulas. Então conseguia de novo voltar no edital várias e várias vezes. Então isso me permitiu ser aprovado. Outro ponto que me permitiu ser aprovado foi eu comecei de pouco. Então eu sabia que se eu começar a estudar 10, 20 horas por dia, eu inevitavelmente não iria conseguir, porque eu nunca tive uma rotina de estudos. Então quando você nunca tem uma rotina de algo, você não consegue ter intensidade no primeiro momento. Então eu comecei do baixo, começava estudando 1 hora por dia, e aí todo dia eu estudava 1 hora por dia. E depois fui aumentando 1h30, depois 2, depois 3, depois 4. E assim eu fui aumentando para saber que a disciplina ela sempre vence o talento, cara. Quando o talento é indisciplinado. Então, para você que tem problema com estudar, comece do baixo, comece do pouco. Isso é interessante para você. Comece do pouco. E aí, para mim isso foi de extrema importância eu ter começado do baixo, porque isso me permitiu que eu não parasse. Isso me permitiu que eu continuasse a estudar. Então, tive as fases de estudo, né? Estudo, questão, resumo, revisão. Comecei do baixo, poucas horas estudando, e depois comecei a fazer simulado toda semana. Na minha época não tinha curso nenhum vendendo simulado, então eu fazia os vestibulares da banca do CFO, que era o NEB e Consultec na época. Todo domingo tinham vestibulares gratuitos, né, na Unifax, Unijorge, eu não sei como é mais, não tem mais isso aí. E aí eu ia lá e fazia todo domingo eu tava lá. Ou semana 1 era Unijorge, semana 2 era Unifax, e aí ia fazendo esses simulados da banca. Então eu comecei a pegar ali a inteligência da banca, como é que ela cobrava as questões, o que ela trazia naquela alternativa, o que ela queria dizer quando ela falava, por exemplo, modificador verbal, modificador nominal, e ela não falava em advérbio, falava em modificador verbal, ela não falava em adjunto nominal, falava em modificador nominal. Então eu comecei a pegar essas nuances, e isso que me permitiu ser aprovado no concurso da PMBA, certo? Tanto para soldado quanto para oficial. 2017 para soldado, 2019 para oficial. Então foi basicamente isso. Eu fui um cara que sempre fui para recuperação, mas para mim se tornou perfeitamente possível, porque eu tinha clareza de propósito. E para você que quer ser aprovado, basta você ter essa clareza de propósito. E como Francisco, hoje você direciona o rumo perfeitamente da forma como eu fiz lá desde 2015. Então eu fiz isso comigo e hoje eu reproduzo para os meus alunos, e talvez seja por isso que comprovadamente deu certo comigo e com outros alunos, que eu percebo que é a melhor metodologia hoje para você estudar para PMBA. Então, se você quer se tornar um próximo aprovado na PMBA, eu sugiro que você estude com Rumo, que é o curso que tem a preparação completa para PMBA, que cobra menos por isso, pela preparação completa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso da PMBA, e também vou deixar na descrição aqui o nosso contato de WhatsApp. Para você que chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, e se você tem interesse em se preparar para a PMBA, chega aqui nesse contato aqui do nosso comercial, do nosso time de vendas, e fala assim: ó, Francisco mandou você me dar um desconto, vai lá e ganha esse desconto, começa a preparar logo hoje, meu irmão. A hora é agora, e saiba que o cara que é burrão, ele também é aprovado na PMBA. Muito mais do que o cara que é inteligente, mas é indisciplinado. Beleza? Então um abraço e rumo à aprovação.